Olá a todos, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. E todos que estão assistindo, vão assistir, vão ouvir também. Existe um texto, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz que nós devemos, olha só, crescer na graça e no conhecimento de Deus. O Senhor, Ele quer isso da nossa parte, gente. Crescer na graça e no conhecimento. Ele quer que eu e você, como filhos dele, filhos dele, como os cristãos, tenhamos uma vida de maturidade, amadurecimento na fé, e cada dia buscando de forma mais profunda uma intimidade com o Senhor Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. E eu confesso que quando nós entendemos verdadeiramente a palavra de Deus, com certeza até a nossa caminhada com Deus se torna mais leve, né? Se torna mais leve. A vida, você encontra descanso nela, na presença de Deus. E é isso que nós precisamos buscar, o crescer na graça e no conhecimento. A graça porque nós temos o favor de Deus que nos acompanha, mesmo sem nós merecermos. Nós temos a graça por parte de Cristo em nossa vida. E o conhecimento é você se aprofundar, você se amadurecer na sua fé. E uma das coisas, gente, importante que eu quero trazer aqui nesse vídeo, com essa palavra, e confesso que, por que eu falo que quando você entende verdadeiramente que Deus está falando, quando você se aprofunda nessa intimidade que Deus está falando, você passa a ter muito mais maturidade. Por isso que uma das coisas mais importantes para o cristão é estar buscando sempre isso. Maturidade na fé espiritual, deixar de ser menino, deixar de ser criança, e passar a ter uma maturidade, amadurecer espiritualmente na fé, na vida com Deus em nome de Jesus, tá bom? E o que eu quero falar com isso? Que é a coisa mais importante, irmão. Tenha uma vida de oração. Tenha vida de oração. Em Lucas capítulo 11, versículo de número 1, eu li isso aqui já várias vezes, gente, mas eu nunca tinha tentado para esse conhecimento tão profundo que o texto aqui fala aqui, ó. Olha só. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Olha só, um dos seus discípulos, quando viu Jesus ali orando, Jesus terminou a oração, um dos seus discípulos foi até ele e falou assim, ó, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que texto profundo, gente, da parte do Senhor. Ou seja, bendito seja o nome de Jesus. Quando um dos seus discípulos ali viu Jesus orando, ele falou assim, peraí, eu tenho observado o nosso mestre, eu tenho olhado o nosso mestre, e como o Pai é com ele, como ele tem uma intimidade com o Pai, e como Deus usa ele, como o Pai usa ele. E com certeza os discípulos, eles falaram, peraí, tem alguma coisa para isso acontecer. Existiu algo por trás disso aí. E eles observaram que o que fazia Jesus ter a intimidade com o Pai, o que fazia Jesus ter, essa ligação com o Pai, com Deus, é porque Jesus orava, gente. Então, oração é a coisa mais importante. E nós temos que ter vida de oração. Nós devemos ter vida de oração, por quê? Porque o que me chamou a atenção
Louvado seja o Senhor que sempre teve um discípulo que perguntou algo para Jesus e foi a oportunidade para que hoje nós tenhamos a resposta. E quem são os discípulos de Cristo? Somos nós. Então nós não devemos ter medo, receio de perguntar coisas para o Pai. Sabe por que às vezes nós não encontramos a resposta? Porque o que talvez nós perguntamos não é relevante para a nossa vida com Deus. Nós devemos buscar aquilo que é relevante. Aquilo que é relevante para a nossa vida com Deus. Tá? Então o que me chama a atenção é que esse discípulo, ele viu Jesus pregar, ele viu Jesus ensinar, ele viu Jesus expulsando o demônio, ele viu Jesus curando os enfermos, ele viu Jesus fazendo muita coisa. Mas ele observou que tudo aquilo que Jesus fazia tinha ali, vamos colocar assim, um segredo. Tinha ali um segredo. Tinha ali um segredo. Qual era o segredo? Vida de oração que Jesus tinha. Tudo aquilo só acontecia porque Jesus tinha vida de oração. Então, diante de tudo que os discípulos viu Jesus fazendo, esse discípulo ele não falou, Senhor, me ensina a expulsar demônio. Ele não disse, Senhor, me ensina a curar os enfermos. Me ensina a ter essa autoridade. Ele não disse, Senhor, me ensina a pregar a palavra. Não. Mas o que chamou a atenção e o que fez aquele discípulo ganhar o coração do teu mestre. Pastor, eu quero ganhar o coração do Pai. Eu quero tocar o coração do Pai. Não é qualquer coisa que toca o coração do Pai. Não é qualquer coisa que toca o coração do Pai. Você lembra quando os discípulos voltaram felizes da vida, dizendo, Mestre, oh glória! Os demônios nos submeteram, os paralíticos levantaram, surdos ouviram, cegos viram, Senhor, paralíticos, leprosos. Assim. Não se alegra com nada disso. Se alegra porque os vossos nomes estão escritos, arrolados no céu. Jesus disse, busca o que é relevante. Se vocês tiverem vida de oração com o Pai, se vocês tiverem propósito com o Pai que está no céu, essas coisas vão acontecer. Mas primeiramente Jesus diz, foca no reino, foca no Pai. Ganhe o coração do Pai e tudo aqui nessa terra vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, os discípulos ali, o discípulo falou assim, me ensina a orar. Me ensina a orar. Ou seja, eu vejo, gente, eu estudei, não muito, mas estudei sim. Eu estudei teologia, procurei saber sobre a teologia, procurei conhecer muitos livros de bons teólogos, mas eu vou confessar uma coisa para você aqui nesse vídeo. Não tem, irmãos, teologia. Não tem como você ser um teólogo, não tem como você só estudar a Bíblia se você não tiver uma vida de oração. O diabo, ele não teme aquele homem que é um teólogo e não tem vida de oração. É interessante, gente, que eu vou confessar que eu nunca vi muitos teólogos desses que estão aí hoje expulsar nenhum demônio, mostrar nada assim de uma, sabe, de uma coisa extraordinária. Eu confesso que nunca vi. Se já aconteceu na vida deles, amém, glória a Deus. Mas eu confesso que nunca vi. Mas não adianta. Não adianta a pessoa, o homem, ser um teólogo, ter somente o conhecimento das letras sem vida de oração. Isso não tem, meu diabo. Eu estou lendo um livro que chama Orando a Palavra. Esse livro está impactando a minha vida. Esse livro está impactando. Pastor, eu devo abandonar a Bíblia? Jamais. Nunca faça isso. Um dos escritores desse livro, ele diz que você pode passear os bons livros, mas a Bíblia é a nossa habitação, a nossa morada. E um dos escritores desse livro é Charles Spurgeon. Ele diz assim, ó, orando a palavra, o título, né? Como orar como a Bíblia nos ensinou. Olha só, olha aqui, ó.
esse livro aqui. E uma das coisas que quando eu li aqui, eu fiz até questão de marcar, olha aí, está marcado aqui, olha o que está escrito aqui, ó. Suspeito que o diabo se levante e olhe para a igreja de hoje e ria ao ver como seus membros dependem de seus próprios esquemas. Por quê? Quando você não tem uma vida de oração, a pessoa sempre vai depender do seu jeito de viver. E não é assim. Então ele está dizendo que o diabo, ele ri quando ele vê os membros da igreja de hoje vivendo dos seus próprios esquemas, né? Poderes de organização e maquinarias. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. Olha só. Maquinarias, né? E, enfim, ele fala aqui, ó, tanta coisa que ele fala, mas deixa eu ver aqui, aonde que eu marquei aqui, gente, que eu quero ler para você, tá? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui onde eu marquei para você, ó. Engraçado que ele fala isso, ó. Ah, tá, encontrei aqui, gente, ó, encontrei aqui, ó. Então ele fala, sabe o que? Ele fala assim, ó, que o diabo ele ri, né, quando ele olha para os membros da igreja de hoje, dependendo dos seus próprios esquemas, poderes de organização. Ele fala da igreja que às vezes se esforça para ter muito departamento, de igrejas que pode ter, sabe, muitos prédios caros de igrejas, enfim, seus aqui órgãos, instrumentos, enfim, todas essas coisas que muitas das vezes nós nos preocupamos assim dentro da igreja e não se preocupamos com o que é mais essencial, o que é mais relevante, que é a nossa vida de oração diante de Deus. Ele fala muitas das vezes, o diabo está rindo, porque estamos nos preocupando com telões, estamos nos preocupando com prédios, estamos nos preocupando com eventos, estamos nos preocupando com, às vezes, com festa, enfim. E ele diz que isso aí, enquanto o diabo vê a igreja se preocupando com essas coisas, enquanto ele vê a igreja se preocupando com o uniforme, o que, que vai usar no uniforme, qual vai ser o tema do evento, tá vindo a festividade. Então, o escritor aqui está falando que enquanto o diabo vê toda essa preocupação em nossa vida e nos tirando do principal, que é o foco da oração, porque isso aí muitas das vezes pode ser sim, faz parte, pode fazer parte, mas nós temos que ver, será que esse é o propósito? Será que isso é relevante? Será que é isso que Deus quer para a nossa vida? Algo interessante de se meditar, de observar. Então, o que nós precisamos fazer como discípulos é pedir todos os dias ao Senhor nos ensinar a orar também. Isso ganhou o coração de Jesus. Quando os seus discípulos falaram, ensina-nos a orar, Jesus entendeu, os discípulos entenderam que é uma vida de oração diante de Deus que vai obter, com certeza, aqui na terra também o agir do Pai, né? A presença do Pai em nome do Senhor Jesus. Então, a coisa mais importante que eu falo para você nesta hora, também tenha a vida de oração. Isso é mais importante. Aí ele diz assim, ó, no entanto, quando o diabo vê um homem ou uma mulher que realmente acredita na oração, que, que sabe orar e que realmente faz isso, sobretudo quando vê uma igreja inteira diante de Deus em oração, ele treme mais do que nunca, pois sabe que seu tempo naquela igreja ou naquela comunidade está no fim. Está vendo o que teme o diabo? O que teme o diabo é quando ele vê um homem ou uma mulher
que realmente acredita na oração. Parece que a igreja deixou de acreditar na oração. Parece que hoje, irmão, olha o que você está observando. E não é o que eu estou falando, você também está observando. Hoje o que canta muito, muita oportunidade, pouca oração, pouca palavra, pouco de tudo. E ele está dizendo que enquanto o diabo vê nós focados com as outras coisas, preocupado com cor de parede, preocupado com o tamanho de telão, preocupado com o ambiente, preocupado com a estética, com os prédios caros, com os instrumentos caros, dizendo, ele se ri. Sabe por quê? Que aí tira o foco da igreja e faz os membros daquela igreja, até o pastor daquela igreja, deixarem de orar, deixarem de buscar a Deus. Mas ele está dizendo aqui no livro, olha só, no entanto, quando o diabo vê um homem ou uma mulher realmente que acredita na oração, que sabe orar e que realmente faz isso, sobretudo quando vê uma igreja inteira diante de Deus em oração, ele treme mais do que nunca, pois sabe que seu tempo naquela igreja ou naquela comunidade está no fim. Então, a oração é o grande poder hoje. É o grande poder hoje. É o grande poder hoje, ele está dizendo aqui, é o grande poder hoje, quando homens e mulheres se colocam em verdadeiro terreno de oração, gente. Muito bom, gente, a gente poder também meditar nisso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. Foca mais. Tenha vida de oração. Pastor, eu não sei como orar, nem eu, mas a Bíblia diz que quem intercede, quem nos ensina é o Espírito Santo. Como Jesus teve o prazer de ensinar os seus discípulos, que é a famosa oração do Pai Nosso, Jesus quer ensinar você a orar, mas você tem que pedir para Jesus orar, para Jesus ensinar você. Isso é mais importante. Ganhe o coração do Pai e todas essas coisas que você e eu desejamos, ficamos às vezes preocupados, que roubam nosso propósito e faz o diabo rir da nossa cara, será acrescentado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.